Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara e estamos aprendendo sobre a simplicidade da salvação, do Evangelho. Eu não gostaria que você ficasse na dúvida. Deus fez tanto e nos deixou um livro perfeito com tanta evidência, tanta mostra, como o plano dele de nos salvar, de nos perdoar, de nos reconciliar com Deus Todo Santo. Deus já providenciou tudo, Ele já fez tudo e é uma coisa simples, não é muito complexa. O ser humano gosta de dificultar as coisas, mas Deus deixou bem fácil, até fácil de entender. E gostaria de compartilhar o testemunho de um autor de muitos livros da Bíblia e ver como ele, sendo religioso, praticante, rígido, tudo isso, no dia da conversão dele, não foi pela religião. Não foi por observar muitos requisitos e mandamentos. Inclusive, depois da conversão dele, uma grande parte das cartas que ele escreveu foram para negar a necessidade do homem se justificar diante de Deus. Muito que ele escreveu foi para acabar com a noção que o homem ia pela sua própria justiça, pela sua própria obra, alcançar a vida eterna. E ele pregou, ensinou e escreveu muito sobre a graça de Deus por meio da fé. Vemos no livro de Atos o testemunho de um homem que conhecemos no início como Saulo. Depois conhecemos pelo outro nome dele, Paulo. Em Atos 9, e na verdade depois, no mesmo livro, 2 vezes depois, no Atos 22 e 26, ele compartilhou novamente o testemunho da conversão dele. Mas olha como sucedeu. Aqui, Atos 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos falar um pouco mais depois sobre o que aconteceu na vida de Saulo. Mas queria chamar a atenção aos amados sobre a vida de Saulo. Qual foi a vida dele? Ele depois nos conta que ele era da tribo de Benjamim, um fariseu dos fariseus, rígido em questão da lei dos fariseus, limpo. Ele cuidava, ele vivia conforme as tradições deles, ele cumpriu todos os requisitos, era um homem religioso como mais ninguém. Mas o problema é que ele servia, ele trabalhava como inimigo de Jesus. Por quê? Porque ele realmente pensava que os seguidores de Jesus, os seguidores deste caminho, maiúsculo, eram blasfemadores. Ele achava que estava blasfemando ao Deus verdadeiro. Ele rejeitava Jesus Cristo como Messias, como Salvador, como Deus. E o trabalho de Saulo, por muito tempo, era caçar esses discípulos do Senhor. Levar eles presos e depois torturar eles com a intenção de causar eles blasfemar contra o Senhor. E não é uma igreja batista, não é a história que nos diz isso. Paulo mesmo dá testemunho disso, que ele trabalhava contra o Evangelho, que ele trabalhava e ele atacava, ele causava a destruição, ruinação, sofrimento, enorme tribulação, perseguição da igreja verdadeira. Isso foi o trabalho, a vida, a paixão dele. Era caçar cristãos e fazer eles blasfemar. Isso foi a vida de Saulo. Ele estava em contra a verdade, pensando que ele estava defendendo a verdade. Ele rejeitava Jesus. Descrente, desconhecido do Evangelho, já tinha decidido, esse Jesus é falso.
E chegou um dia quando Jesus Cristo mesmo apareceu a ele, numa luz brilhante. Ele indo na estrada a Damasco, daí caiu a terra e uma luz brilhante, resplendente, gloriosa e uma voz de autoridade, uma voz do céu, dizendo: Saulo, o que você acha que você está fazendo? Cobrando a ele. E Saulo pensando, que é isso e quem é? E perguntando a vida de Saulo, depois a pergunta de Saulo. Quem está falando comigo? De onde vem essa mensagem? De onde vem essa voz? A quem pertence? E aí houve um momento na vida de Saulo que ele começou a perceber, talvez eu não tenha razão. Talvez eu estou desconhecido de uma realidade importante. Será que estou errado? Será que estou no lugar errado? Será que a minha crença... Com quem estou falando? Isso não é normal. Isso não é como as coisas têm sucedido antes. Isso não é como as coisas devem ser. O que está acontecendo na minha vida? E muitas vezes, quando Deus quer chamar alguém ao arrependimento, ao lugar de se arrepender do pecado e crer em Cristo Jesus e somente nele, muitas vezes na vida daquela pessoa, Deus os coloca numa posição quando eles começam a duvidar. Será? Será que eu tenho razão? E meu amigo, se você está pensando, esses crentes, esses cristãos, essa loucura, nós somos mais inteligentes, agora a fé é para os fracos que não têm inteligência. Espera aí. Guarda aí. E a pergunta de Saulo foi, com quem estou falando? Será que eu talvez estou errado? Será que talvez eu perdi um fato importante? Daí a resposta que ele recebeu. Saulo, você que achava o Jesus era falso, você que rejeitava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, como Daniel profetizava, você que rejeitava a ressurreição ao terceiro dia, você que acha que os seguidores de Jesus, os discípulos, são blasfemadores, você que acha que Jesus é mentira, sou eu, Jesus, falando contigo agora. Agora que, Saulo? O que você achava loucura, o que você achava ridículo, o que você achava mentira, realmente é a verdade. Por isso, Paulo, depois em 1 Coríntios 1, ele disse que Deus escolheu usar a loucura da pregação, a loucura da cruz, para salvar os pecadores. Deus, às vezes, nos mostra que tão pequena e insuficiente é a nossa suficiência, a nossa inteligência, a nossa sabedoria e conhecimento, entendimento humano. É fácil para Deus nos mostrar que tão fraco e pequeno somos. E a resposta que Saulo recebeu neste momento, esse momento único na vida dele, nunca nada tinha acontecido com ele assim, e agora ele está encarando o Jesus que ele dizia era falso, blasfemador. E agora Jesus está olhando para ele dizendo, agora o que você acha, Saulo? E ele tinha que encarar o verdadeiro Filho de Deus. E naquele momento, qual foi a resposta de Saulo? Ele recebeu uma resposta, mas aí, qual foi a resposta dele a essas perguntas, a essa revelação de Jesus? Ele não começou a se desculpar. Ele não começou a se justificar. Senhor Jesus? Pois eu acho então que foi uma confusão. Vai desculpando, mas olha, o Senhor tem que entender. Ele não fez pergunta, mas Senhor, Deus, explica para mim. Eu tenho te honrado, eu estava guardando a lei, eu guardava o sábado, eu dou dízimo de todo, eu andava com nome limpo e honrado e respeitado para todo mundo. Eu estou fazendo o meu melhor. Isso não conta para nada? O Senhor não acha que eu não mereço uma explicação melhor? Como é que o Senhor... Ele não falou nada. Ele não disse, Senhor, vai desculpando. Desculpa qualquer coisa, Senhor. Ele não falou nada disso. Encarando a realidade da verdade eterna, ele tinha que se humilhar e dizer, Senhor, o que eu faço? Naquele momento,
Saulo poderia continuar pegado à religião e à doutrina dele. Ele poderia continuar pegado ao fariseísmo e judaísmo. Ou ele poderia se arrepender e dizer: todas as minhas ações, a minha crença, o meu pensamento foi errado. E agora eu posso ver. Sou eu que estou errado. Eu me arrependo. Agora, Senhor, diga para mim o que o Senhor quer que eu faça. O que eu preciso fazer para estar bem com Deus. Ensina-me, Senhor. E Jesus, no momento, disse: vai para a cidade. E Jesus deixou ele cego por 3... Cego, divisão. Ficou cego e de jejum por 3 dias. Se humilhando. Com todo aquele tempo para pensar, todo esse tempo eu estava perseguindo não os inimigos de Deus. Eu estava perseguindo o povo de Deus. Não foram os seguidores do caminho. Não foram os seguidores do discípulo Jesus que estava errado. Foi eu. Ai, me arrependo. Que tão vil eu sou. Que coisa, como eu poderia não ter percebido. Ai, Senhor. Mas depois, Deus mandou Ananias, um outro discípulo, e diz para Ananias: vai para aquela casa, vai ter com Saulo. Coloca as mãos nele. Anima ele, mostra para ele o que eu vou fazer. Eu vou mostrar a ele qual é a minha vontade. Mas, Senhor, esse é um homem mau. Esse é um homem que odeia você. Calma aí. Pode ir lá. Agora ele está entendendo. E Ananias foi lá. Deus, pela misericórdia e graça de Deus, restaurou a visão de Saulo. Mas não era que agora fisicamente ele poderia ver de novo. Mas pela primeira vez na vida dele, ele poderia ver com olhos espirituais também. E ver Jesus Cristo por quem ele realmente é. Ele poderia ver a mão do Senhor e a graça de Deus. E ele se converteu verdadeiramente, não pela religião, não por aquela quantidade impressionante de todas as obras religiosas, os rituais e cerimônias, tudo. Não era para isso. Era a graça de Deus que chamava ele ao arrependimento. E ele tinha que tomar uma decisão. Eu vou ficar duro, eu vou me endurecer, eu vou continuar mostrando a Deus que tão religioso e merecedor eu sou. Merecente sou eu. Vou mostrar assim ou vou me arrepender e jogar aos pés da cruz de Calvário, tentando achar a misericórdia, graça e perdão de Deus. Depois, Saulo escreveu Efésios, Gálatas, Romanos, 1 Coríntios, Tito, Colossenses, Filipenses. Mostrou tanto lugar que nós somos salvos não pelas nossas obras de justiça que fôssemos feitos. Não é pelas obras da lei que qualquer carne humana será justificada. É pela fé em Jesus Cristo, o Salvador, que um dia apareceu a Saulo para abrir os olhos dele pela primeira vez na vida, ele entender. E não importa. Pode ser que você odeie a igreja, pode ser que você fala mal de Jesus, pode ser que você... pastor, mas eu sou blasfemador. Na hora que você percebe que Jesus realmente é o Filho de Deus, o unigênito, Deus encarnado, na hora que você entende que Ele é o único Salvador suficiente, você pode se arrepender do teu pecado, você pode clamar a Ele. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você reconhece quem é Jesus? Eu não estou perguntando sobre, pastor, eu creio em Deus, eu vou para a igreja, eu sempre estou orando, pastor, 3 vezes no dia eu oro, eu peço. Não estou falando dos seus rituais religiosos. Estou dizendo se houve um momento na sua vida que você reconheceu quem realmente é Jesus Cristo. Ele é teu Salvador? Você já depositou toda a tua fé, toda a sua confiança somente nele para te perdoar e salvar? Ou você está confiando nas coisas que você faça? Se você está me dizendo, pastor, você tem que fazer a sua parte, você tem que guardar a lei. Jesus mesmo disse que quem ama Ele, vamos guardar os mandamentos dEle. Jesus disse essa obra que Ele queria que nós fazemos, que cremos nele. Ele disse que os que foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus são os que creram no nome dEle. Ele diz que quem ouve e creu na palavra, ouve a palavra dele e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Não é quem faça a coisa certa que está salvo. É quem tem o Filho, tem a vida eterna. A Bíblia nos diz. Meu amigo,
O Evangelho é muito simples. Os homens mais perversos neste mundo, até os homens, humanamente falando, mais justos e elogiados, os homens mais sinceros deste mundo, todos, em toda essa escala, todos nós precisamos de um Salvador. E o único Salvador, o único Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. E Ele conseguiu a nossa eterna redenção. E Saulo, chegava ao momento na vida dele, quando ele, encarando a realidade, disse: eu estava errado, pensando que a minha obra, que o meu merecimento, que as minhas coisas que eu fazia, as ofertas que eu trazia a Deus, eu pensava que era isso que me justificava. Mas agora eu entendo, é só Deus. É a misericórdia e a graça dele. E o sacrifício de Jesus, quando ele derramou o santo sangue dele, ele morreu no meu lugar, sofrendo a minha penalidade. É por ele que eu posso ser justificado, não pela minha obra. É muito simples. Alguns rejeitam, alguns aceitam. Em qual grupo você se encontra? Muito obrigado por assistir. Qualquer pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Seria nosso prazer de compartilhar como você pode obter a mesma certeza e salvação que Saulo obteve agora quase 2000 anos atrás. Deus os abençoe.